Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Embora esse texto está aqui já, né? Obrigado, queridos. Esse texto está nos três evangelhos, tanto em Marcos como Lucas e Mateus. Eu quero destacar hoje o que está em Mateus, porque eu quero falar sobre algo específico, não apenas aquilo que aconteceu em si. Acho que fazem poucos dias que eu abordei esse texto, esse tema. Essa semana eu estava relendo, novamente retomei a leitura da Bíblia, agora que eu acabei Apocalipse, eu retornei, essa semana eu estava lendo Mateus capítulo 20, dentre as leituras que eu faço, e esse texto mais uma vez falou algo importante comigo, algo que tocou no meu coração, sobre um detalhe nesse texto, onde eu vou me deter para tomar como base a palavra dessa noite, sobre aquilo que Deus falou comigo, no momento em que eu estava orando, no momento que eu estava buscando Deus, no meu particular, no meu escritório, que Deus falou comigo nesse texto. E eu entendi também que era um texto para compartilhar com a igreja. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui e pessoas que estão em casa vão precisar ouvir isso aí. Então hoje eu quero destacar o texto de Mateus por causa da tradução dele. Já falei aqui que os escritores dos evangelhos, eles têm visões diferentes dos acontecimentos. Enquanto um quer provar uma coisa, por exemplo, Mateus está falando diretamente aos judeus. A ênfase dele é diferente daquilo que o médico Lucas está falando, por exemplo, que tem uma visão medicina, uma visão de medicina, de médico. Quando ele fala sobre um milagre de Jesus, ele é detalhista em falar algumas coisas. Marcos tem uma visão diferente, porque ele está falando para um povo diferente. Mateus está expondo o evangelho de Jesus para os judeus, então ele quer falar forte sobre o Messias. Então ele tem um jeito diferente de falar de um mesmo texto. Por isso que você vai encontrar aqui alguns textos, embora sejam o mesmo, eles têm um sentido diferente, porque cada um está falando para um público diferente. E eu quero me deter nesse texto, porque é o texto em que Deus falou comigo. Mateus capítulo 20, versículo 29, você pode acompanhar aqui, que é a mesma tradução que eles usam aqui, que é a minha tradução. E diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Quero dar uma ênfase aqui no último versículo. Quero que você olhe ali na parte B, na metade do versículo, onde diz assim, olha só: imediatamente eles recuperaram o quê? A visão. E depois de terem recuperado a visão, o que foi que eles fizeram? Começaram a seguir Jesus. Aqui eu quero me deter nesse texto da palavra. Você já percebe como o texto é diferente daquilo que o outro evangelista quer falar, por exemplo, de Marcos. Marcos, ao dar ênfase ao texto, ele diz que eram quantos cegos? Um cego. Ele fala que era um cego que estava clamando. E diz que o nome do cego era qual? Era o Bartimeu, filho de Timeu. Bar é filho, Timeu é o pai dele, então ele era o filho do Timeu. Então Marcos está dando ênfase ao filho de Timeu, está trazendo aqui a identidade dele, está falando que ele é o que gritou, está falando que ele é o cara que falou: Senhor, tem compaixão de mim. E aqui nós temos uma visão diferente, onde Mateus não fala quem que é. Ele aborda aqui 2 cegos, falando que eram 2 pessoas, e está falando sempre no plural. As exclamações dele é sempre no plural: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Então o mesmo texto com ênfase diferente, mas a ênfase do texto, onde eu quero me deter para falar hoje à noite, é sobre a parte final do texto, onde ele está falando: Senhor, nós queremos que o Senhor restaure a nossa visão. E após uma visão restaurada, eles então começam a andar, a seguir Jesus, tá? Essa eu quero me deter hoje à noite. Querido, essa história do cego, do Bartimeu, ou do que Mateus está falando de 2 cegos,
nós interpretamos ela sempre de duas maneiras. Não apenas essa história, mas toda a Bíblia, ela é interpretada de dois pontos de vista. O sentido literal da palavra, que não se altera, que é o sentido que você lê. O sentido literal é o quê? Dois homens que são cegos, estão sentados fora da cidade, no caminho, à margem da sociedade. Por isso, quando se chama que uma pessoa dizendo que alguém é marginal, não é um termo pejorativo, é um termo que está se usando para descrever uma pessoa que está à margem da sociedade. Então eles são dois marginais, no sentido que eles vivem à margem da sociedade, eles vivem fora da cidade, estão sentados perto da entrada da cidade. Já destaquei em outros textos aqui, dizendo que é onde as pessoas circulam, e eles têm a oportunidade de pedir esmola para as pessoas que estão entrando e saindo da cidade. O sentido literal é o quê? Dois cegos estão lá fora da cidade, estão pedindo esmola para poder sobreviver. Quando eles encontram Jesus, passam a gritar por ele, chamando sua atenção, a multidão pede que ele se cale, eles gritam mais alto e até que Jesus atende eles alcançam o milagre, a visão, a vista, os olhos dele é restaurado, e esse é o sentido literal. No sentido literal nós podemos destacar muitas coisas, mas dentre elas, o poder de Jesus para curar um enfermo, uma pessoa que está necessitada, a compaixão de Jesus, a insistência dos cegos ao pedirem que Jesus toque nos olhos dele. Esse é o sentido literal, não se altera. Nós temos uma segunda interpretação, uma forma de se interpretar a palavra, que é o sentido figurado, que é o sentido simbólico da palavra. O que é isso? Nós temos um texto, dentro desse texto tem coisas escondidas, ao qual nós entramos nele. Algumas pessoas dizem assim que nós cavocamos no texto, quando nós estudamos teologia no seminário, a gente fala que a gente precisa pegar um texto, cavocar esse texto, adentrar ele, fazer ali tirar desse texto o que esse texto está querendo falar. Então não é apenas um texto. Me lembro que uma das matérias que nós estudávamos no seminário era muito interessante, ao qual nós tínhamos que discorrer sobre um versículo da Bíblia, e estudar e discorrer sobre esse versículo. Então, ou uma perícope. Perícope é quando começa, dependendo da Bíblia, é quando inicia uma frase, inicia o texto, as duas primeiras letras elas são pretas, e ela, quando termina aquela parte preta embaixo, inicia-se novamente. Então é uma perícope, é um assunto. E ao discorrer dentro desse assunto, por exemplo, você tinha um versículo, e um versículo muitas vezes nós tínhamos que fazer a exegese desse texto. Nós tirávamos 3, 4, 5 páginas para fazer a exegese completa desse versículo. Então, dentro de um versículo da palavra, nós podemos formar pelo menos 22 títulos de mensagem diferentes, 22 mensagens com visões diferentes, totalmente distintas uma da outra. Por quê? Porque o texto ele é simbólico, ele é figurado. Então, dentro desse texto, ele tem a parte simbólica do texto. Se o sentido literal é que tem dois cegos pedindo para ser curado da vista, porque eles são cegos, nós temos o sentido literal simbólico, dizendo o que está escondido nesse texto, qual é o objetivo do escritor quando ele coloca esse texto. Por que Deus inspirou esse texto? Era só para falar que tinha dois homens cegos que estavam pedindo por um milagre? Ok, grande ênfase da palavra de Deus sempre é falar sobre o projeto de salvação. Sempre a palavra de Deus vai culminar num projeto de salvação. No entanto, textos como esse não vão falar sobre o projeto de salvação. Nós temos aqui falando de um texto, de uma palavra, ao qual Jesus está curando duas pessoas, mas você não está vendo ele perdoar pecados, não está falando de que essas pessoas se tornaram ou receberam ele como Senhor e Salvador. Por quê? Porque além do projeto de salvação, tem algo muito importante que Deus se importa com nós, que é a nossa vida e o bem-estar. Se fosse só apenas salvar as pessoas, a gente chama e fala: querido, vamos aí, recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, confessa a Ele, aceita Ele e partiu para a glória, vai para o céu, morre, encerra aqui a história da vida. Não é só esse o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é o quê? Nos ensinar a caminhar enquanto estamos na terra, nos ensinar a viver. Apesar ou além de ter aceitado a Cristo, pois é, como que nós vamos andar agora? Aceitou a Cristo eu recebi a Cristo com 23 anos, já estou com 40, fazem 17 anos que a Bíblia está me ensinando a viver aqui na terra, até o dia que eu vou me encontrar com Jesus. Esse é o propósito da palavra para mim e para você, ensinar você até se encontrá-lo.
Eu tinha uma célula que eram apenas de ancião, pessoas de 70, 80, 85, 90 anos, uma célula que acontecia na quinta-feira à tarde, às 14h30, que era a célula da melhor idade. E eu falava para eles: irmãos, a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês hoje à noite, hoje de tarde, é o seguinte: preparar vocês para a eternidade. Vocês aqui já estão no segundo tempo, tem alguém que já está na prorrogação do segundo tempo, mais cedo ou mais tarde não tem, vai acontecer. Então a coisa mais importante que eu preciso falar com vocês é o quê? Que vocês estejam preparados. Não é porque vocês vão, de vez em quando alguém fura a fila e pula na frente. Tem gente apressada, às vezes pulam de 20, 30, e o que está lá na frente, né, pula para trás e fala: graças a Deus foi alguém antes que eu. Mas a lógica da coisa é o quê? Alguém de 90 anos não precisa mais ouvir falar sobre princípios de administração, visão de vida, casamento, criação de filho, porque ele está em outra dimensão. Eu falo: você está já com um pé lá em cima, outro aqui embaixo. Eu acredito que Deus já está puxando você, né, o segundo pé, você está insistindo a ficar aqui, então eu preciso ajudar você a ficar aqui até que você parta para a eternidade. Porque se alguém partir e chegar lá e for para o caminho da esquerda, no bom sentido, pegar a esquerda, eu não posso ser culpado. Eu não posso ser culpado. Falar: pegou o caminho errado, pegou o caminho largo, eu não posso ser culpado. Então vocês têm que estar cientes de que o tempo está chegando ao seu final, e nós precisamos estar preparados. Aquele que for antes, se prepara para receber aqueles que vêm depois. Então, se você for na frente, prepara lá, tem expectativa, espera, quando eu for a gente se encontra, que seja bem tarde, que vocês possam ir primeiro que eu. E beleza, esse é o princípio da palavra. Então por que Jesus está colocando aqui, inspirando o autor a colocar uma história? Porque tem coisas escondidas por trás do texto, porque tem um sentido figurado. Ele não está falando de salvação, ele está falando de um alinhamento de vida, enquanto você está vivendo, enquanto nós estamos vivendo. É fácil falar assim: ah, mas eles aqui estavam cegos. Meu irmão, vou falar uma coisa para você: eu conheço um monte de pessoas que enxergam, mas não vê. Eu conheço um monte de pessoas que veem muita coisa, mas não enxergam nada. Ontem, né, falar aqui só uma pessoa desconhecida, nossa, claro, mas era, acho que umas 3h30, 4 da tarde, eu fui atender alguém, e, acho que era, e havia uma pessoa sentada lá perto do meu condomínio, lá fora, sentado na calçada, no meio-fio, fumando. Nós saímos de casa, acho que era 6h30 da tarde, minha esposa falou assim: ele continua sentado no mesmo lugar, fumando, do mesmo jeito que ele estava 2h30 atrás. Isso é uma vida sem sentido. Isso é uma vida sem sentido. Quem que gasta 2h30 sentado no meio-fio num sábado à tarde fumando sem parar? Quando tem família? A menos que você não tem, se você não tem família. Mas é uma vida sem sentido, porque é uma vida sem visão. A pessoa vê, mas não enxerga. Quem que gasta 2h30 sentado no meio-fio num sábado à tarde fumando sem parar? Só quem não tem propósito de vida. Só quem não tem objetivo. Porque a vida é muito boa, a vida é maravilhosa, a vida é linda, a vida é bela. Eu chego meia-noite, às vezes quando eu tenho que dormir, eu olho para trás e falo: por que você não tem umas 30 horas hoje? Às vezes eu falo para minha esposa: ó, o Miguel deita, você dorme, eu vou levantar para trabalhar um pouco, para estudar, fazer alguma coisa, porque o dia foi corrido e não deu tempo. Então, o máximo de tempo que a gente tem, o mínimo de tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar. Quantos de vocês têm filho pequeno e às vezes não falta tempo para os filhos? A esposa quer mais tempo, a mulher tem o costume de falar: você não dedica tempo para mim, né? Ainda mais agora no período home office, a gente está onde? Em casa. Você passa o dia inteiro em casa. A mulher olha para você e fala: você não está me dedicando tempo, você não dedica tempo para mim, você não fica comigo, eu sinto a tua falta. Mamãe, eu estou o dia inteiro em casa, perto de você, mas não é essa atenção que ela quer. Então, se você tem 2h30, você não vai sentar no meio-fio para fumar. Você vai fazer o quê? Vai ficar com a esposa, ficar com o marido, fazer alguma coisa útil, ir num shopping, sei lá, fazer alguma coisa interessante, mas você não vai perder tempo. Por quê? Porque o tempo que nós perdemos não recupera mais. Eu sempre falo. Agora eu cheguei aos 40 anos, infelizmente ou felizmente, não sei. Eu estou falando para minha esposa e falando para várias pessoas. Falo: eu estou fazendo uma análise de vida. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não tenho mais tempo para perder com conversa fiada. Eu não tenho tempo mais para perder com determinados programas na TV. Eu não tenho tempo para ficar perdendo no celular com algumas coisas que não tem sentido. Eu não tenho tempo para ficar assistindo videozinho de 10 minutos que não vai me acrescentar em nada. Por quê? Porque o tempo está passando. A vida está indo embora. Falei com uma pessoa alguns dias atrás, de 74 anos. Ele falou: pastor, o cara estava falando comigo. Um cara muito importante, estava falando comigo. Quando ele chegou na metade do assunto, eu cortei ele e falei: cara,
é o seguinte, isso aqui que você está querendo falar é isso, isso, isso. Ele falou, minha esposa me interrompeu, falou, você é indelicado. Você foi indelicado com a pessoa importante, você cortou ele. Ele falou, pastor, eu não suporto isso. Eu falei, sabe por quê? Você está com 74 anos, meu filho. Quem que tem tempo para 74 anos ficar ouvindo história de quem não tem o que falar? Quem tem 74 anos tem pressa na vida, quer aproveitar a vida, não quer perder tempo com bobagem, não quer perder tempo com coisas. Por isso que quando eu estou com alguém de idade, que tem alguma coisa para me ensinar, eu fico quieto, fico ouvindo. Falo, cara, me ensina aí. Ensina para mim, por quê? Porque o cara não tem paciência para ficar ouvindo alguém de 30, 25 ensinar ele, porque a vida dele já é curta, ele não vai viver muito mais tempo. Deus dê a graça dele viver até os 100, 120, mas nem sempre acontece isso. Então nós estamos falando do quê? De enxergar e ver também, de ter visão das coisas. E o sentido literal do texto, o sentido figurado, quer nos ensinar que dentro desse texto, não tem apenas um ato de milagre, não é apenas um ato de misericórdia de Jesus, não é apenas um ato de amor, tem algo muito mais profundo nesse texto, que quando nós começamos a olhar ele, nós começamos a entender e compreender, que aqui fala também de atitude, que fala também sobre visão de vida, que fala aqui muitas coisas que nós precisamos olhar para esses caras, que estão nesse texto, nos ensinando coisas que são princípios para a nossa vida. São princípios importantes, sabe por quê? Porque ele fala sobre mudança de mentalidade, de entendimento, mudança da maneira de ver as coisas, de mudança na maneira de enxergar a vida, de enxergar as coisas, de coisas importantes para nós. Romanos 12, 1, 2 diz que nós não devemos nos conformar com esse tempo, mas devemos ser transformados pela renovação, coisas novas, renovação do nosso entendimento, ou seja, procure renovar a tua mente com coisas novas, procure renovar a tua mente com coisas que edificam, que são importantes, que vão agregar, que vão acrescentar, que vão ser útil para a tua vida, e não encha ela com coisas que vão ser lixo para a tua mente. Por isso que ele nos ensina muitas coisas. E ter visão, e ter apenas um olhar, ou apenas enxergar e ver é diferente. Enxergar é uma coisa, ver é outra coisa. Eu enxergo muitas pessoas, às vezes nos semáforos, por aí, com potencial. Quando nós estamos entregando marmitas, muitas pessoas com potencial, pessoas que estudaram, pessoas com nome, pessoas que fizeram faculdade, mas pessoas que estão vivendo uma condição que elas escolheram, elas querem. E eu, por mais que eu ame, eu não tenho culpa das decisões, das escolhas que as pessoas fazem. Tudo na vida é uma escolha, tudo é uma decisão. Muitas pessoas já falaram para mim, pastor, eu não tive pai. Eu falo, cara, isso não é desculpa. Por quê? Porque eu também não tive, o pai abandonou, a mãe não teve condições de criar, perdemos um irmão, éramos mais 3, a mãe não teve condições, com 10 anos eu já morava sozinho, e chegou o momento que eu tive que escolher um caminho que eu queria trilhar na vida, e eu falei, não vai ser o caminho da bebida, não vai ser o caminho da maconha, não vai ser o caminho do cigarro, e não vai ser outros caminhos. Eu falei, eu vou escolher, por uma decisão própria. Um cara de 10 anos, ainda não é formado, mas ele tem condições de olhar para trás e ver que a vida da família foi uma desgraça, uma praga, e ele fala, eu não quero essa vida para mim, e foi uma escolha que eu fiz. Então uma pessoa dizer assim, eu não tenho pai, por isso que eu sou assim, não justifica. Dizer, a vida foi sofrida, não justifica. Por quê? Porque nós temos escolhas a fazer, as nossas escolhas vão determinar o que nós seremos na vida. Toda pessoa bem sucedida na vida tem uma história de superação por trás dela. Toda pessoa bem-sucedida, a não ser aqueles que ganharam de mão beijada, mas toda pessoa com uma história maravilhosa devia ter uma história de superação, de problemas, de dificuldades, por trás de todas elas. É assim com todas as pessoas. Então não podemos ficar justificando muitas vezes os nossos pesares, os nossos dramas, as dificuldades que nós temos, por aquilo que nós vivemos no passado. Devemos superar o passado, devemos levantar os olhos. Esse texto essa semana falou comigo, estava abatido, chorando, orando, buscando, e o texto falou comigo, cara, você precisa levantar e recuperar a tua visão da vida. Você tem que se levantar do chão e recuperar a tua visão das coisas. Você está colocando a tua visão em coisas pequenas, você está olhando para coisas que não são tão insignificantes e importantes. Levanta e recupera a tua visão, deixa que eu toque nos teus olhos, para que você não apenas abra os olhos, mas recupere a tua visão. É diferente de recuperar uma visão e devolver os olhos. Vocês já viram a história daquelas pessoas que não enxergam?
No entanto, são pessoas sobrenatural, fora do normal. Quem conhece o Nick? O Nick é aquele cara que não tem os braços, que não tem as pernas, que só tem o tronco daqui até aqui, e que dá palestra no mundo inteiro, e que é um cristão, e que fala sobre superação. E eu enxergo tantas pessoas por aí, em tantos lugares, no semáforo, em todo lugar, tem gente que vem pedir esmola, pedir dinheiro, olho para o cara assim e falo, o cara tem duas pernas, tem dois braços, dois olhos, perfeito. O que esse cara está fazendo aqui, meu filho? O que ele está fazendo aqui? Ele precisa restaurar a visão dele das coisas, precisa restaurar a visão dele da vida. Ele precisa não apenas ver, ele tem que enxergar a vida de uma ótica, de um ponto de vista diferente, porque a vida nos oferece oportunidade, elas estão em todo lugar, as oportunidades. Então ele precisa de uma restauração de visão. Olha, eu vou te contar 2 exemplos na palavra para que você entenda o que é uma visão e enxergar uma coisa. Em Atos no capítulo, se eu não estou enganado, deixa eu ver se eu marquei aqui. Em Atos no capítulo 3, no versículo 1 em diante, nós temos a história de Pedro e João, que estão subindo ao templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Estão subindo para o templo, para orar, às 3 horas da tarde. Quando eles estão para entrar no templo, algumas pessoas estão trazendo um homem para sentar na porta do templo, um paralítico, um aleijado. Quando ele está sentado na porta do templo, eles olham para Pedro e Tiago e pedem para ele esmola. Pedem esmola para ele. E Pedro olha para ele e fala assim, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ele levantou e andou. Escuta, o que foi que esse homem pediu para Pedro e João? O que foi que ele pediu? Esmola. Esmola fala de uma continuidade, de algo momentâneo, uma solução momentânea. Então olha, escuta, entenda uma coisa, esse homem é aleijado, mas ele enxerga. Mas ele queria resolver a vida dele com uma esmola, uma continuidade. Aqui nós temos 2 homens que tinham uma oportunidade na vida. Qual era a oportunidade? Um encontro com Jesus, que era o que todo mundo queria, chamar a atenção de Jesus. E eles tiveram e chamaram a atenção de Jesus. E é interessante que algumas pessoas até querem fazer aqui alguma piada em relação ao texto. Por quê? Porque quando eles chamam por Jesus, Jesus faz uma pergunta para eles. E algumas pessoas às vezes até dão risada do estilo de Jesus, sendo que era meio óbvio aquilo que eles queriam. E Jesus faz uma pergunta para eles, fala, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Quando Pedro e João fazem isso para o aleijado, ele pede o quê? Nós queremos esmola, eu quero esmola, me dá uma esmola. Quando Jesus faz essa pergunta tradicional para esses 2 homens, o que é que eles respondem? O que eles respondem? Nós queremos enxergar, nós não queremos esmola. Esmola é algo momentâneo, era a oportunidade da vida. Eles podiam ter falado para Jesus, Senhor, dá para nós a maior esmola que nós já ganhamos até hoje? Dá para nós o maior dinheiro? Dá para nós R$1.000, R$10.000? Por que o Senhor não dá para nós? Nós somos cegos, não dá para nós uma esmola para resolver o nosso problema e a gente não precisa mais ficar aqui na entrada da cidade. Entendam, nós temos uma visão diferente. Nós temos um homem pedindo uma esmola na entrada de um templo, numa igreja, um símbolo de recuperação, de milagre, de poder, de transformação. Nós temos um homem que se contenta com esmola. Aqui nós temos 2 homens que não mencionam esmola, eles não querem esmola. Eles não querem esmola, por quê? Eles não querem resolver um problema momentâneo, eles querem o quê? Resolver um problema permanente, para sempre. Então quando eles encontram Jesus, e Jesus fala, o que é que vocês querem? A pergunta pode parecer meio esquisita, meio esquisita essa pergunta, falar, por que Jesus pediu isso? Porque, querido, era uma maneira, uma forma de Jesus entender o processo da visão da pessoa. Fala, o que vocês querem? E ele é objetivo, eles são claros, eles são específicos. Eles falam, Senhor, nós queremos que o Senhor restaure a nossa visão. Quando fala em restaurar, está falando de 2 pessoas que já tinham visão. Eles já enxergavam, eles perderam a visão. Eles perderam por algum motivo. Eles ficaram cegos por alguma circunstância, algo que aconteceu. E uma pessoa que já enxergou, uma pessoa que tem visão da vida, quando ela perde a visão,
Ela não quer permanecer no escuro. Ela fala: nós já vivemos com visão, nós já tivemos propósito de vida, nós já sonhamos, nós já planejamos, nós enxergamos o mundo, a vida, e agora que a vida está escura, nós não queremos esmola, nós queremos voltar a ter visão, nós queremos voltar a sonhar, nós queremos voltar a viver. Nós não queremos ser um peso para a sociedade, para o governo, nós não queremos viver mendigando, nós queremos recuperação, porque restaurando a nossa visão, nós conquistamos de novo. Escuta, está entendendo? Restaurando a tua visão, você conquista de novo. Restaurando a tua visão, você sonha de novo. Nesse tempo da pandemia, Deus precisa restaurar a visão das pessoas. Deus precisa restaurar a nossa visão de ser igreja. Deus precisa restaurar a visão das pessoas em relação a ter prioridade na vida. Prioridade com a igreja, prioridade com Deus. Não usar Deus, mas ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos que Deus restaure a nossa visão do que é ser uma igreja, do que é o papel da igreja, quem é a igreja, que a igreja não é as paredes, que a igreja sou eu e você. E quando alguém se aproxima de nós, nós temos mais do que uma esmola, nós temos uma visão. Tem gente que às vezes me liga ou manda mensagem, ou pede para mim, ou às vezes estou aqui na igreja e fala assim: você tem um arroz para me dar, ou uma cesta básica? E quando eu quero falar de uma coisa para ela, falo: não, eu não quero, só me dá alguma coisa, se você tem eu já vou embora. Por quê? Porque ela não quer uma visão, ela quer uma esmola. E nós estamos cheios de pessoas que chegam até Jesus e querem viver de esmola. Elas querem o pouco, o mínimo que Jesus pode dar, quando Ele está falando: eu posso restaurar a tua visão, se você quer, ao invés de dar uma esmola para você. Mas tem pessoas que falam: eu me contento com a esmola, eu me contento com um pouco, me dá uma esmola, amanhã eu volto, eu pego outra esmola. Deixa de pedir esmola, peça aquilo que é a solução do teu problema, peça aquilo que vai resolver a tua vida, peça aquilo que vai solucionar todos os teus problemas. Venha até Jesus, entenda uma coisa: Ele é Deus, Ele tem mais do que esmola para nós, Ele tem restauração de visão. Quando fala em restaurar uma visão, fala em restauração de vida, restauração de propósito, restauração de sonhos, objetivos, de casamento, de relacionamento de marido e mulher. Não apenas de casamento, mas uma restauração de amor, porque tem casais que vivem há 50 anos juntos, mas nem se conhecem mais. Um tempo fui pregar no casamento de alguém que estava fazendo 50 anos, falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa, 50 anos não é sinônimo de sucesso casamento. Conheço muita gente que vive há 60 anos e que faz 30 que cada um dorme numa cama, porque diz que um ronca demais com o outro. Não é porque alguém vive 60 anos casado que esse casamento é maravilhoso. Eu conheço gente que está casado há 10 anos que tem mais sucesso do que alguém de 50. Então não é só o casamento que Deus tem que restaurar, é o amor conjugal. Um olha para o outro, chama de cavalo. Essa mulher é não sei o quê, esse homem é não sei o quê. Já o amor já foi, ó, partiu faz tempo. Não tem mais não. Só tem o casamento. O casamento vai muito mais do que isso. É a restauração conjugal. Nós vamos fazer, eu acho que 16 anos casados. É isso, 16 anos. 16 anos. Sempre falava para o pessoal na oração, falava: irmão, quando alguém estava com problema no casamento, falava: vou falar uma coisa para você, quer resolver o teu problema no casamento? Vou falar um segredo para vocês. Quer resolver o teu problema no casamento, com a esposa, com o marido? Você precisa começar a orar por ela. Quer resolver o problema com a tua esposa? Fala: cara, dobra o teu joelho todo dia e fala assim: Senhor Deus, muda a maneira de eu olhar a minha esposa. Não importa quantos anos está casado. Fala: muda o meu jeito de ver a minha esposa. Põe no meu coração e nos meus olhos amor pela minha esposa. Que quando eu olhe para ela, eu me sinta apaixonado como no dia que eu conheci, no dia que eu casei, na primeira noite, no primeiro ano. Restaura o amor no meu coração, não apenas no casamento, restaura esse amor. Fala assim: eu duvido, se você orar 30 dias, você vai perceber assim, fala: não sei o que aconteceu com essa mulher, mas toda vez que eu olho para ela, minha nossa, parece que pega fogo no meu coração.
Fala, faz isso para você ver. Sabe por que muitas vezes o amor esfria? Porque o amor não acaba, diz 1 Coríntios capítulo 13. O amor jamais acaba. Às vezes as pessoas falam, pastor, o meu amor acabou. Eu falo, não acabou não, filhos, é apenas esfriou. Amor é como fogo. Você coloca uma lenha, ele acende. Mas se você colocar um caminhão de lenha, ele pega fogo, é uma floresta. Agora, se você ligar apenas um palito de fósforo, você tem uma pequena chama. Se você não alimenta o fogo, ele apaga. Mas todo fogo pode ser reacendido. Lá em Levíticos capítulo 17, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Deus está falando isso sobre os sacerdotes, sobre os levitas daquela época. Ele está falando, se vocês permitirem que o fogo se mantenha aceso, está falando sobre a vida de oração, de comunhão com Deus. Está falando, se vocês permitirem que o fogo se mantenha aceso sobre o altar, ele não se apaga, vocês vão perceber que a vida vai fluir desse jeito. Agora, se o fogo apagar, tudo aquilo que apaga é mais difícil para acender de novo. Tudo aquilo que apagou é difícil, tem que remover cinza, limpar, tirar os problemas para tornar a acender esse negócio. E isso que é difícil, é onde muitas vezes acabam-se as coisas. Então, quando ele está falando aqui sobre uma visão, ele está falando muito mais do que apenas você enxergar, do que apenas você ver. Ele está falando de uma visão. Eu gosto de ficar perto de pessoas que têm coisas grandes. Eu gosto de ficar perto de pessoas que são meio loucas naquilo que falam. As pessoas falam para mim, eu tenho um sonho, tenho um projeto, tenho uma coisa, vou fazer um negócio, né? O cara estava falando para mim esses dias assim, pastor, tem um apartamento lá, é 30 pau, ele falou, é 30 milhões, eu vou levar você lá para conhecer meu apartamento, é 30 milhões, nós estamos fazendo um outro negócio, ele falou, mas é caro demais, é 30 mil reais, acho que o metro quadrado, foi uma coisa gigantesca. Eu falei, rapaz, eu gosto de ficar perto de gente assim, gente que tem visão, que pensa grande. Qual que é o trabalho de pensar pequeno e pensar grande? É o mesmo trabalho. Pensa grande, sonha grande, planeja coisas grandes. Eu não gosto de ficar perto de pessoas que começam a lamuriar, lamentar-se da vida, reclamar. Sabe uma coisa importante, por que ficou registrado esse texto aqui? E a diferença desse texto com aquele texto daquele homem que Jesus curou lá no tanque de Betesda? Lembra que Jesus chegou no tanque de Betesda, tinha um homem de 38 anos que estava paralítico. Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? O que ele responde? Ah, Senhor, toda vez que eu quero descer, eles descem na minha frente. Corta uma fila, se reclamou, falou dos outros, lamuriou. Fiquei pensando, Jesus deve ter ponhado a mão na cabeça, pegou, curou ele, ele pegou, colocou a cama nas costas e foi para casa. Já tinha reclamado, não disse se queria ou não queria. Pensei, esse é o dia que Jesus curou por misericórdia, porque nem o homem queria ser curado. Colocou a cama nas costas e voltou para casa ressentido e cheio de problemas, coisas para falar, dificuldade, colocou a culpa na vida dos outros. Sabe qual era a diferença desses dois homens aqui? Presta atenção. Eles falaram assim, responderam eles, Senhor, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Quando Jesus faz aquela pergunta tradicional, fala para ele, o que vocês querem? Eles não falaram assim, Senhor, nós ficamos cegos. Sabe por quê? Porque nós fizemos um negócio lá, a pessoa machucou nós, a gente ficou com raiva, com ódio, a gente entrou numa briga, eu amaldiçei a esposa, o culpado é meu vizinho, Deus, porque se tu soubesse, parece que é um demônio morando em cima de mim no apartamento, fica pisando o dia inteiro, aquele demônio daquele vizinho, o de baixo incomoda, é o cigarro, a cinza que cai. Eles falaram isso? Não. O que eles falaram? Resolve o nosso problema, Senhor. Assume o teu problema. Primeira coisa que eles falaram, Senhor, nós temos um problema. Resolve o nosso problema. Eles não colocaram a culpa em ninguém. Eles falaram, nós temos um problema, Senhor. Eu tenho um problema. Sabe quando chegar alguém perto de você querendo falar do problema da vida dos outros? Lembra de uma coisa, você tem os teus problemas. Já é pesado demais para carregar, para ter que carregar o dos outros. Eu não aguento ficar perto de pessoas que vêm trazer problema dos outros para mim. Não estou falando que vem trazer problema, dizer que tem uma dificuldade, mas que vem falar mal da vida de alguém, que vem reclamar de alguém.
Sabe, nós precisamos aprender como esses dois cegos que chegaram e falaram para Jesus, nós temos problema, eles assumiram, eles falaram, Senhor, o problema é nós, não é ninguém, nós estamos com problema nos olhos, problemas de visão, Senhor, resolve o nosso problema. Eles não ficaram acusando, falando o problema é o pastor, é o líder, é o louvor que não é a igreja, o pastor que fala alto, que prega baixo, a igreja que é pequena, é o louvor, é o sempre, não falaram nada, eles falaram, nós temos um problema, Jesus, resolve o nosso problema, Jesus. Pessoal, coisa pessoal, diferente do tanque de Betesda, do homem que falou, Senhor, eles são o culpado, porque toda vez que eu quero descer, alguém desce antes de mim, pula na minha frente e desce antes de mim. E Jesus ficou olhando, e Jesus falou, mas você quer ser curado? Mas não dá, Senhor, não dá, eles cortam a fila, pulam na frente, me passam para trás, ninguém me ajuda. E não respondeu a pergunta de Jesus. E não respondeu a pergunta. E quando Jesus curou, em vez dele pegar e jogar a cama fora, pegou e colocou a cama nas costas e foi para casa. Demonstrando o quê? Que não superou o passado. Que não superou os seus problemas. Quem fica 38 anos sentado em cima da cama, pensa e vai levar embora. Misericórdia. Papai ia quebrar tudo aquela cama lá, tipo uma maca. Falou que eu menos queria era ver uma maca que eu estava deitado 38 anos em cima. No entanto, ele levou para casa. Por quê? Porque não conseguia se desapegar do seu passado. Escuta, vamos restaurar a visão da vida. Vamos restaurar a visão do que é ser igreja. Vamos restaurar a visão do que é ser um cristão, um filho de Deus. Vamos restaurar o que é ter uma visão. Quando Jesus falou, aquela passagem que Jesus falou no 34, falou, Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, imediatamente houve a recuperação da visão. Após eles terem recuperado a visão, eles se tornam o quê? Seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Toda pessoa que tem uma sua visão restaurada por Jesus, alinhada com os princípios de Deus, segue em Jesus. Segue em Jesus. E ficou registrado por quê? Só no final do texto, diz assim, e o seguiram. E o seguiu. Está aqui. Se tornaram seguidores, discípulos, homens de exemplo para nós. Homens de exemplo, que nos mostram o que é ter atitude. Levantar-se. Uma coisa muito importante, que o texto diz que quando Jesus falou, chamou eles, antes deles recuperarem a visão, diz que eles fizeram o quê? Saltaram, ficaram de pé. Ficaram de pé. Saltaram antes de recuperar a visão. Saltou antes de recuperar a visão. Antes, tomou uma atitude antes. Sabe quando que Deus restaura a nossa visão? Quando temos atitude. Para fazer alguma coisa. Para se pôr em pé. Para não permanecer deitado. Coitado de mim, pobre de mim, eu sou um miserável, eu não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. É uma síndrome. Vamos levantar. Levanta, querido. A pandemia não teve o poder de levar você. Pensa, não teve. Infelizmente, levou quase 150. Você não foi. Se não foi, se alegra na vida. Fica de pé, pula de alegria. Dá um salto, fala, Deus, fiquei muito tempo fechado por aí, 6, 7 meses quase, Deus, a minha visão ficou desse tamanho, agora restaura a minha visão, quero voltar a ver o mundo, viver com a minha família, com meus filhos, com Deus, com a igreja, restaura a tua visão. Falava, não levou, não vai levar mais, não levou até agora, não vai levar mais, não vai levar, se não vai levar, restaura a tua visão. Foi o que Deus falou comigo nessa semana, falou, filho, fica de pé, e deixa eu tocar na tua visão para você restaurar. Sabe por que muitas vezes perdemos a visão? Porque nos decepcionamos com alguém. Às vezes eu converso com alguém e falo, por que você não cala? Pastor, eu tive um namorado, eu me magoei, me feri, eu não quero de novo a filha. Supera isso, restaura a tua visão, casa de novo. Deus tem a pessoa certinha para a tua vida. Deus tem a tampa da panela. Deus tem a panela da tampa, seja o que for, mas Deus tem, Deus conhece todas as coisas. Você não é o único no mundo, não fica com a síndrome de achar que você é o principal, de falar, todo mundo tem e você não. Tem também, tem de sobra, está sobrando por aí, tem um monte. É só abrir bem os olhos no começo e depois fechar um e pronto. Depois fecha um e segue a vida, segue o baile. Tem para todo mundo, tem para todo mundo. É só restaurar a visão. Sabe por que muitas vezes perdemos a visão? Porque nos decepcionamos com as pessoas.
Porque colocamos a confiança em alguém que a pessoa nos frustra, porque desanimamos, porque investimos e às vezes não temos retorno, então a gente fala, não, eu não quero mais. Sabe quantas vezes eu já falei para Jesus que eu não queria mais? Foram bastante. Não quero mais, Deus, estou fora, não estou mais com vontade não, já foi a minha paciência, esgotou, não quero mais, chega. Depois eu mesmo falo para mim, deixa de ser palhaço, vai orar e fica de boa, mansinho, humildezinho, que não é bem assim esse negócio. Não pensa você que agora vai dar a síndrome do Elias, falar é só eu, todo mundo abandonou, fugiu, largou. Não é, tem muita gente por aí, tem muita gente, tem muito discípulo. Cada vez que eu olho alguém passando na rua, eu lembro da agricultura, eu falo, tem uma espiga de milho madura, tem uma espiga de milho passando ali, um cacho de trigo, tem muita coisa. Eu falo, tem muita gente para ganhar, tem muitos discípulos para fazer, tem muitas crianças para chegar, tem muitas pessoas para ganhar, tem muitas pessoas para atender, tem muita gente que Deus vai nos dar. O que nós precisamos? Restaurar a visão. Restaura a tua visão. Fica de pé, por favor. Eu quero que você feche os teus olhos, porque quando nós ficamos com os nossos olhos abertos, nós acabamos nos distraindo. E eu tenho certeza que você, com os olhos fechados, você vai enxergar muito mais coisas do que com eles abertos. Abertos você vai se distrair. Eu quero que agora você, pela fé, você feche os teus olhos e você comece a olhar, contemplar o que Deus precisa restaurar na tua visão. Talvez é a tua família, talvez é a tua vida financeira, talvez é o trabalho, porque muitas vezes nós perdemos a visão das coisas, quando perdemos o emprego, quando perdemos dinheiro, quando perdemos a empresa, quando perdemos alguém, quando alguém que nós amamos se vai, quando alguém se despede, nós queremos perder a visão, desanimar, cair na depressão, e hoje Jesus está dizendo para você, o que você quer? Ei, o que você quer? É uma esmola que você quer? É só uma esmolinha? É uma esmola? Ou uma restauração de uma visão completa? Salta, fique de pé, restaura a tua visão, uma vida nova, um sonho novo, desafios novos vão chegar para vocês. Deus tem falado para mim, vai haver desafios novos na vida de vocês, no trabalho, na empresa. Se prepare, fique de pé, não fique desanimado, prostrado, deitado, não fique desanimado, resmungando, reclamando da economia, do governo, da pandemia. Não coloca a culpa em ninguém, fala assim, Senhor, restaura minha visão, restaura minha visão para ver esse mundo, restaura minha visão de ser um cristão, restaura minha visão para ser um filho, uma esposa, um marido, um discípulo. E quando o Senhor restaurar minha visão, me ajuda a seguir o Senhor estrada afora, porque Jesus quer restaurar a tua visão, para que você seja um seguidor de Jesus. Deus quer que você enriqueça sendo um seguidor de Jesus. Deus quer que você prospere sendo um seguidor de Jesus. Deus quer que você se dê bem no teu trabalho, para que as pessoas olhem para você e você diga, eu sou um filho de Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus. Eu não tenho vergonha em dizer que eu sou um filho de Deus. Restaura a tua visão do que é ser igreja. Você não foi chamado para vir aqui sentar nesses bancos, não acostuma sentar todo domingo no mesmo lugar, porque você foi chamado para ser igreja, para ganhar pessoas, para ser discípulo, para ser um agente de transformação, para fazer o que Pedro e Tiago disseram para aquele aleijado. Falou, olha, eu não tenho esmola, eu não tenho dinheiro, esmola para te dar, eu tenho Jesus na minha vida. O que eu tenho eu quero te dar, o mesmo que eu sinto eu quero que você sinta, a mesma salvação que eu tenho eu quero que você tenha, o mesmo Deus que está na minha vida eu quero que esteja na tua, e o que eu tenho eu quero dar para você, contribuir, distribuir, compartilhar, dividir. Divida com as pessoas, Jesus, divida com as pessoas, Jesus, divida lá no teu trabalho, Jesus, com as pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo, não seja careta, divida Jesus com as pessoas, como fez Pedro e Tiago, falaram, o que eu tenho eu te dou. Nós só podemos dar aquilo que nós temos
distribua, divida, compartilhe Jesus nessa semana, para que Ele possa restaurar as pessoas. Quantas pessoas Deus já colocou no teu caminho, que estão precisando restaurar a sua visão, mas você não disse para Ele o que você tem. Só dê o que você tem, ofereça o que você tem, dê para as pessoas o que você tem. Feche os teus olhos e cante com o coração. Eu quero que você, com os teus olhos fechados, você comece a visualizar o que você precisa de restauração. Talvez não é na tua visão, mas talvez pode ser uma restauração na família, pode ser uma restauração na saúde, pode ser por você, pode ser por alguém. Começa a visualizar essa situação agora. Pode ser uma restauração de um trabalho, uma restauração financeira. Pode ser que você esteja mal. Começa agora a pensar, a olhar isso com os olhos da fé e começa a dizer: em nome de Jesus, eu declaro que sobre essa área. Começa a dizer pela fé, eu falo em nome de Jesus, sobre a minha família, sobre a saúde, sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre a vida financeira. Em nome de Jesus, Senhor, é nessa área que eu preciso de uma restauração, é nessa área que eu preciso de um milagre, é nessa área que eu preciso do teu toque, o mesmo toque que tocou na vida desses dois cegos. Toca lá, Senhor, toca lá nessa área, Deus, toca na minha casa, toca nos meus filhos, toca na minha esposa, no meu marido. Quem sabe o casamento está mal, quem sabe o amor esfriou. Fala para Ele: toca, Senhor, nessa área. É lá que eu preciso de um milagre, é lá que eu preciso de um toque, é lá que eu preciso de restauração, é lá que eu preciso de cura, é lá que eu preciso de uma intervenção. Senhor, eu me levanto como se levantou esses homens e vou em tua direção e te peço, Pai, toca nessa área, toca na minha vida, toca no meu espírito, toca no compromisso, na intimidade, Pai, na comunhão contigo. Toca, faz um milagre,
faz um milagre na tua igreja, faz um milagre nesta igreja, nesta cidade, faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, te glorifico e te adoro e creio que o teu toque já está acontecendo, que o milagre já está havendo, que a cura está vindo, que a restauração da visão está chegando, que o poder está acontecendo, sendo liberado sobre nós, a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão e misericórdia de ti, e que te dê a paz e a bênção naquilo que você precisa. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus.